Daremos início ao tema da angina instável. Mas antes gostaria de conceituar as principais apresentações da cardiopatia isquêmica em relação ao tempo. Bem, esta forma de classificar é uma forma didática, é uma forma que ajuda a equacionar adequadamente no hospital, na urgência, nos ambulatórios, no postos de saúde, no consultório, para a cardiopatia isquêmica. Então, a angina estável, nós sabemos que ela tem algumas características, quais sejam a dor no peito, que ocorre em situações de estresse, de grandes emoções, ou aos esforços. Mas em termos de avaliar em relação ao tempo, é toda dor com estas características citadas, com mais de 2 meses de duração e nenhum sintoma nos últimos 2 meses. Então vejam, se este indivíduo que vem a nós com dor no peito tiver, mesmo que tenha estas condições de estabilidade, mas a última queixa ocorreu há menos de 2 meses, já não se conceituará como angina estável, mesmo que as características sejam de estabilidade, dada a periculosidade, a grande mortalidade por esta doença. Então, peca-se mais por excesso, né? É melhor pecar por excesso do que por falta. Bem, e a angina instável? Antes, porém, de iniciar a angina estável, eu vou lembrar que a fisiopatologia da angina estável é uma placa aterosclerótica diminuindo ou reduzindo o lume do vaso. E a angina estável é uma situação diferente. É uma placa, ou geralmente é uma placa, que teve uma fissura. Ao ter uma fissura, tem hemorragia intraplaca e os elementos figurados ou elementos que entram na reparação desta hemorragia, que são os elementos de coagulação, levam a um trombo, a presença de trombo. Portanto, em outras palavras, a angina instável, até que se prove o contrário, é trombose. Então é diferente, uma fisiopatologia diferente. E a angina instável tem duas situações diferentes. Ou é uma angina de início recente, ou seja, menor que 2 meses, e maior do que 48 horas, ou seja, ela não pode aparecer nas últimas 48 horas. A queixa não tem essa queixa nas últimas 48 horas. E também não tem essa queixa há mais de 2 meses. Está compreendida entre essa faixa aí. Então, é angina de início recente. Tem alguns autores que colocam a angina de início recente como de 1 mês até 48 horas atrás. Mas a maioria conceitua como 2 meses.
Ou então é uma angina estável, que vinha estável, e de repente mudou as suas características. Ou seja, ela pode ter piorado-se rapidamente, o que é denominada de angina acelerada. Então, ela vinha em ritmo, né, ocorria em determinada carga de esforço, ou então as mesmas condições de estresse emocional, e de repente mudou. Agora, rapidamente, ela vai diminuindo gradativamente e constantemente de carga de exercício ou de emoção. Então, por isso, chama-se angina acelerada. Ou então, o indivíduo que tinha uma angina estável, com as características bem definidas, agora começa a apresentar angina de repouso. Mas não se tem queixa nas últimas 48 horas. Então, a angina instável tem estas características. Agora, o que acontece se essa dor no peito aparece nas últimas 48 horas? Ela já entra numa outra categoria, que é a síndrome coronariana aguda, que, claro, poderá ser uma angina instável, mas também pode ser um infarto agudo do miocárdio, que era antigamente chamada angina pré-infarto. O que vai definir se é uma angina instável ou se é um infarto agudo do miocárdio? São os marcadores de necrose, são as enzimas, a elevação de enzimas. Isso que vai definir. Até porque o eletrocardiograma ele ajuda para definir a síndrome coronariana aguda. Mas ela vai se definir só quando já está realmente muito bem instalado o infarto agudo do miocárdio. E às vezes nós temos situações em que o indivíduo infarta e não altera o eletrocardiograma, é o chamado infarto não Q. Portanto, o eletrocardiograma não necessariamente define o infarto. Quem define são os marcadores bioquímicos. Então, vejam, nós temos, resumindo, 3 situações. Ou é angina estável, cuja duração é incerta, porém há mais de 2 meses. A angina instável tem 2 situações. Ou é uma angina de recente começo, né? Ou é uma angina acelerada ou de repouso. E aquilo que ocorre nas últimas 48 horas, até que não se define pelos marcadores, a denominação é de síndrome coronariana aguda, que poderá ser simplesmente uma angina instável e não um infarto. Então, quando vocês estiverem de plantão e chega um paciente com dor no peito, o diagnóstico dele é síndrome coronariana aguda. Não tem diagnóstico de infarto, mesmo que ele tiver uma alteração do segmento EST, que nós vamos ver adiante. Ou seja, não houve ainda, digamos, uma onda Q patológica. O que define a necrose, o infarto mesmo, é a onda Q, que se altera, ela se aprofundiza, ela se alarga. Se a onda Q, aí sim já houve morte celular, mas isso ocorre com o decorrer do processo. E já as enzimas no infarto se alteram mais precocemente ainda. E lembrando que o eletrocardiograma pode não se alterar. Portanto, são os marcadores bioquímicos que vão definir se essa dor nas últimas 48 horas é angina instável ou infarto agudo do miocárdio. Bem, então,
A caracterização da angina instável, ela ocupa um papel importante porque ela está em um espaço entre angina estável e infarto agudo do miocárdio. Bom, a principal causa, como já falamos, é a fissura de placa e consequente formação de trombo. A classificação da angina instável pode ser pela gravidade dos sintomas, pela circunstância das manifestações clínicas e pela intensidade do tratamento. O exame físico poderá ser normal, ou então pode haver alterações, né, iguais inclusive a angina estável, que são sinais que decorrem da hipoperfusão e o baixo débito cardíaco. Bem, segundo a gravidade dos sintomas, podemos dividir em classe 1, classe 2 ou classe 3. A classe 1 é uma angina de início recente, menos de 2 meses, que já falamos. Frequente ou de acentuada intensidade, 3 vezes ou mais ao dia. Acelerada, evolutivamente mais frequente ou desencadeada por esforços progressivamente menores. A classe 2 é uma angina de repouso subaguda, ou seja, um ou mais episódios sem repouso nos últimos 30 dias. Porém, lembrar que o último episódio ocorrido foi há mais de 48 horas. E a classe 3 é a angina de repouso aguda, um ou mais episódios sem repouso nas últimas 48 horas. Ou seja, aquela que depois dos marcadores, você definiu que não era um infarto. Então, era uma angina instável de classe 3. Bom, de acordo às circunstâncias, manifestações clínicas, classe A é uma angina instável secundária. Então, por exemplo, quem precipitou mais a dor foi anemia, ou uma febre, hipotensão arterial, ou então hipertensão arterial não controlada, emoções muito acentuadas, uma estenose valvar aórtica, ou então arritmias, ou então hipertireoidismo, ou então lugares altos, em termos de algumas latitudes, né, levando à hipoxemia, ou então uma classe B, que é aquela angina instável primária, ou seja, não há nenhuma circunstância que você possa atribuir a essa angina instável. Não há nenhuma causa primária, digamos, ou secundária, perdão. Então, a angina instável primária é aquela chamada classe B. A classe C é aquela que surge 24 horas e menos de 2 semanas após o infarto do miocárdio. Se for menos de 24 horas, pode ser um outro infarto. Né? Então, para dizer angina pós-infarto, ela tem que ter mais de 24 horas e menos de 2 semanas. Essa é a angina instável de classe C. E de acordo com a intensidade do tratamento que vinha sendo feito, classe 1 ela não tinha tratamento, ou então um tratamento bem simples, mínimo. Tinha às vezes um vasodilatador quando sentia dor, enfim. Classe 2, terapia antianginosa habitual, vinha tomando beta-bloqueador, vinha tomando vasodilatador via oral, vinha tomando estatina. Então, ele vinha com uma terapia antianginosa habitual. E na classe 3, ele já estava instaurada uma terapia máxima, inclusive até com vasodilatador intravenoso. Bem, então, com isso, nós damos um passo inicial para a compreensão, através do tempo,
das apresentações das anginas, culminando com a angina instável, que vai ser objeto da nossa discussão nesta terceira semana e na próxima semana. Muito obrigado.